Se você olhou para a Bolsa Brasileira nas últimas semanas, você sentiu a mudança tectônica. O Ibovespa finalmente acordou. Nós estamos vivendo um rally impressionante. O índice subiu mais de 50% desde o início de 2025, com uma arrancada vertical de mais de 13% apenas em janeiro. E quando a maré sobe e o gringo volta, existe uma ação que funciona como a caixa registradora desse sistema, a B3. Durante 4 anos, essa ação testou a paciência do investidor. Ela ficou presa num caixote, negociando lateralmente, enquanto o mercado duvidava da sua capacidade de crescimento diante da alta dos juros e da competição. Mas o jogo virou ainda no ano passado. Em dezembro de 2025, o volume financeiro diário finalmente voltou a romper a barreira dos 30 bilhões de reais. E os grandes bancos acertaram o timing com precisão. Instituições como BTG Pactual e Goldman Sachs, que passaram anos cautelosos, mudaram a mão e recomendaram compra ainda em meados de 2025, antecipando esse movimento de alta antes que ele ficasse óbvio para todo mundo. Mas será que esse otimismo é de fato sustentável? A B3 realmente venceu o inverno dos juros ou isso é apenas um voo de galinha? Hoje nós vamos dissecar os relatórios institucionais dos últimos 6 anos para entender a anatomia de um ciclo completo, da máxima histórica em 2020, passando pela dolorosa lateralização até o renascimento de hoje. Eu sou Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Para decifrar a B3, você precisa monitorar alguns indicadores vitais. E eu não quero que você decore a sigla, eu quero que você entenda a lógica do dinheiro aqui. Primeiro, o ADTV, o volume médio diário de negociações. Imagine a B3 como um pedágio. Ela ganha uma taxinha sobre cada transação que passa na estrada. O ADTV é a contagem de carros. Se esse número sobe, a receita da B3 sobe na veia, sem que ela precise gastar um centavo a mais para isso. É a alavancagem operacional pura. Segundo, o múltiplo preço sobre lucro. Esse é o termômetro de caro ou barato. Ele diz na prática quantos anos de lucro o mercado aceita pagar antecipado para ser sócio da empresa hoje. Se esse número é 30 vezes, o mercado está eufórico, precificando um crescimento explosivo. Se é 12, o mercado acha que a empresa estagnou. E o terceiro e último indicador aqui é o ROI, o retorno sobre o patrimônio. Isso mede a qualidade da máquina. A cada R$100 que os acionistas deixam na empresa, quanto ela devolve de lucro limpo no final do ano? A B3 é uma empresa que historicamente entrega um ROI consistente na casa de 20 a 25%, o que é muito acima da média da economia real brasileira. A história que vamos contar agora é a crônica da oscilação desses 3 indicadores. Vamos começar em maio de 2020, o auge da euforia. O mundo estava trancado em casa na pandemia, mas o mercado financeiro brasileiro vivia uma realidade paralela de juros reais negativos. A Selic havia caído para 2% ao ano. O rentismo tinha morrido. O brasileiro foi obrigado a sacar o dinheiro do CDI e colocar na bolsa. Os analistas deram um nome chique para isso, Financial Deepening. O impacto foi uma explosão demográfica no mercado. O número de investidores pessoa física que patinava em 1,5 milhão dobrou em tempo recorde, ultrapassando a marca de 3 milhões de CPFs. O balanço da B3 virou uma verdadeira máquina. O volume de negociação de ações no mercado saltou para 29 bilhões de reais por dia. Em relatório de maio daquele ano, o Goldman Sachs destacava que a margem EBITDA atingiu o recorde de 82,4%. A margem EBITDA mede o quanto da receita da empresa vira resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, sendo então um indicador de eficiência operacional e capacidade de geração de caixa. Foi nesse cenário que a ação atingiu a sua máxima histórica em julho de 2020. O mercado, embriagado pelo fluxo de novos investidores, pagava 30 vezes o lucro anual da empresa. Mas a conta chegou em 2021 e a ressaca foi lenta e dolorosa. A inflação global disparou e o Banco Central do Brasil precisou agir, iniciando um ciclo agressivo de alta de juros. O mercado financeiro começou a desmontar as posições. O movimento do preço em 2021 foi cruel. A ação da B3 fechou em queda em 10 dos 12 meses do ano. Mesmo com o número de investidores continuando a crescer, chegando a 4 milhões de contas, a qualidade desse investidor caiu. Eles pararam de operar renda variável. O número de contas subia, mas a receita por cliente caía. Em maio de 2021, o BTG já alertava sobre a grande rotação de ações de crescimento para valor, um sinal clássico de cautela de mercado. O múltiplo, que era de 30 vezes na euforia, comprimiu para casa dos 20. O mercado parou de pagar pelo futuro e começou a cobrar o risco do presente.
E aqui entramos no período mais torturante para o acionista, 2022 e 2023. Com a Selic estacionada a 13,75, o dinheiro fez consistentemente o caminho inverso de 2020, saindo da bolsa e correndo para a segurança da renda fixa. Foi nesse momento que o mercado de capitais travou de vez. Para você ter uma ideia da gravidade, a janela de IPOs foi lacrada. Saímos de uma euforia de dezenas de aberturas de capital para uma seca absoluta até os dias atuais. O mercado primário morreu. Com esse cenário, a movimentação de preços da B3 entrou num padrão gráfico conhecido como caixote. De 2022 até o início de 2025, a ação ficou presa no intervalo de negociação entre R$ 9 e R$ 13 reais. É importante ressaltar aqui que esse valor já considera todos os ajustes de proventos pagos e também o desdobramento de ações que ocorreu no período. A dinâmica era mais ou menos assim. Toda vez que a ação tentava romper os R$ 13 reais, ela era vendida. E toda vez que batia os R$ 9 reais, ela repicava. O número de investidores estagnou na casa dos 5 milhões de CPFs, mas muitos se tornaram contas zumbis sem atividade real. O momento mais crítico ocorreu então em novembro de 2022 a março de 2023. Com a eleição de Lula e a aprovação da PEC da transição, o risco fiscal tomou conta do noticiário. O mercado temia um descontrole das contas públicas. Nesse curto período, a ação da B3 derreteu quase 30%, saindo do topo do caixote direto para a mínima. Para piorar, surgiu o fantasma da concorrência do fundo Mubadala. O mercado enxergava que se a B3 perdesse o monopólio, ela teria que baixar preços e aquela margem EBITDA de 80% seria corroída para sempre. Encurralada então pela estagnação do volume e pela seca de IPOs, a B3 precisou se reinventar em 2023. A gestão tomou uma decisão estratégica. Se não crescemos em volume de bolsa, precisamos diversificar a receita com tecnologia e dados. A empresa foi às compras e gastou 3 bilhões de reais para adquirir duas empresas-chaves. Primeiro, a Nelway, uma gigante de Big Data e Analytics, que focava em vender inteligência de dados para marketing e vendas corporativas. Segundo, a Neurotech, uma empresa especializada em inteligência artificial aplicada a crédito e análise de risco. A tese era diversificar. Mas isso teve um custo de eficiência. Integrar essas empresas era caro. A Nelway e a Neurotech operam com margens muito menores que a B3. O resultado? A margem EBITDA caiu de 82% para a casa dos 70%. A empresa ficou maior, mas ficou menos rentável percentualmente. Indo adiante na história, o ano de 2024 marcou o fundo do poço do sentimento, o momento da capitulação. Em fevereiro daquele ano, o BTG soltou um relatório alarmante. A B3 era uma das ações mais shorteadas, ou seja, apostada contra pelos investidores locais. Praticamente não havia volume suficiente de investidores comprados na ação para sustentar o preço. Isso porque o volume financeiro, aquele ADTV, seguia caindo continuamente, agora atingindo 22 bilhões e meio de reais. O ceticismo era absoluto. Porém, essa história começa a mudar ainda em novembro de 2024. Naquela altura, a XP publicou um relatório chamando a B3 de polvo. Eles notaram que mesmo com o volume de ações caindo, a receita total subiu quase 9%. Como os outros tentáculos estavam fortes. A receita de derivativos cresceu 21%, a de balcão subiu 15%. O balcão é aquela área que concentra operações fora do pregão tradicional de ações, como registro de custódia de títulos de renda fixa, derivativos, financiamentos, garantias, ou seja, receitas mais estáveis e menos dependentes do volume negociado na bolsa. A B3 provou que conseguia lucrar 1 bilhão e 200 por trimestre, mesmo com a bolsa em crise. A narrativa mudou de vez no B3 Day de dezembro de 2024. A diretoria apresentou a regra 80-20. 80% das receitas vindas de dados, balcão e derivativos cresciam forte. Apenas os 20% ligados ao volume de ações sofriam. A paciência foi finalmente recompensada em meados do ano seguinte, 2025. A chave macroeconômica virou. Donald Trump assumiu como presidente dos Estados Unidos e tomou medidas que levaram à desvalorização do dólar ao longo do ano. Seja pela diversificação de reservas de bancos centrais, reduzindo a exposição ao dólar e comprando ouro, como consequência das tarifas, ou pelo receio global do uso do dólar como arma geopolítica, como foi feito com a Rússia, ou até mesmo a necessidade de baratear a dívida impagável americana. Motivos não faltaram para acreditar numa migração de recursos para fora dos Estados Unidos. Além disso, o Fed iniciou o seu ciclo de corte de juros, disparando o apetite ao risco ao redor do mundo. Os grandes fundos internacionais começaram então a rotacionar os seus portfólios para países emergentes.
O BTG detectou, no segundo semestre de 2025, cerca de 30 bilhões de reais em fluxo estrangeiro, impulsionando o rally recente. Não foi o investidor local que puxou a bolsa, foi o gringo, e quando o gringo compra Brasil, ele compra liquidez. Ele naturalmente também compra B3. Em dezembro de 2025, o reflexo disso ficou evidente. O volume médio diário finalmente voltou a romper a barreira e atingiu 30 bilhões e meio de reais. Foi nesse momento que a ação ultrapassou aquele teto de R$13 que prendia há 4 anos, saindo definitivamente do caixote de lateralização. Para coroar a recuperação, agora no início de 2026, a B3 anunciou a fusão final das suas subsidiárias com a holding, isso para destravar um valor fiscal imenso. A empresa identificou 5 bilhões e meio de reais em créditos fiscais e JCP retroativo. Isso significa que, além do lucro operacional que voltou a crescer, a empresa possui uma reserva bilionária para distribuir dividendos entre 2026 e 2028. Isso deve ajudar a sustentar o retorno ao acionista a níveis atrativos novamente. Hoje, a ação já negocia acima dos R$16. Mesmo com essa alta forte, o múltiplo ainda segue abaixo da média histórica de 17 vezes, o que sugere que o papel ainda oferece margem de segurança. O BTG resumiu o cenário atual num relatório recente com uma ideia simples. A competição permanece mais teórica do que prática, mas a recuperação do volume é real. A B3 atravessou o deserto. Ela saiu do topo de 2020, viu suas margens serem comprimidas, sobreviveu à seca de IPOs e ao risco fiscal de 2023 e se reinventou em 2024. Hoje, ela é uma empresa mais diversificada, com mais de 6 milhões de contas cadastradas, eficiente e com um colchão de dividendos bilionário. Para os analistas, a janela de oportunidade está aberta. O ativo negocia múltiplos atrativos, oferece dividendos robustos e se beneficia diretamente do novo ciclo de queda de juros global. Basta saber quão consistente será a entrada do dinheiro estrangeiro para sustentar o bom humor atual.